a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me igreja, para nós abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Tito. Lemos o capítulo 3. Vamos ver alguns versículos no nome de Jesus. Capítulo número 3. Vamos ler a partir do verso número 3. Tito 3, 3. Se encontrar com a mesa, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os jovens também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sempre odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu vou ler apenas repetindo o versículo número 5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar com a Igreja do Senhor acerca do milagre de nascer de novo, acerca da doutrina da regeneração, um dos pilares da nossa salvação. Jesus nos salvou, mas como Ele nos salvou? De que Ele nos salvou? Para que Ele nos salvou? Temos sabido que a salvação ela está fundamentada na redenção que há em Cristo Jesus. E redimir significa resgatar uma propriedade, comprar de volta. Redenção é uma linguagem comercial. Fomos comprados por Cristo porque estávamos escravizados pelo pecado, mas Deus, não satisfeito, Ele decidiu pagar o preço por nossa alma e nós fomos libertos na pessoa de Jesus Cristo, que com o seu sangue comprou para Deus povos de toda língua, raça e nação, para que pertencêssemos ao Senhor. Fomos comprados por Cristo e pertencemos a Ele. Ele não nos comprou para nos tratar como escravos, mas para que fôssemos tratados como membros da sua família. A redenção é uma linguagem de comércio, mas a salvação não consiste apenas na redenção, consiste também em justificação. E a justificação é uma linguagem de tribunal.
fomos justificados por Cristo, porque Cristo nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Cristo assumiu a nossa punição. Cristo pagou a pena que era merecida a nós. Outro padeceu em nosso lugar. Cristo padeceu a pena que era para nós, e nós fomos livres diante do juiz eterno. Cristo, Ele nos justificou, Ele nos declarou justos. Justificação consiste em uma declaração. Deus, Ele não nos tornou justos, mas Ele nos declarou justos, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós. Porque Jesus é justo, Deus, Ele nos perdoou. E hoje iremos falar acerca da regeneração, que é a transformação que Deus opera em nós por meio do seu Espírito Santo. Deus nos torna novos mediante a regeneração. Jesus não veio apenas perdoar os nossos pecados. Este não é o plano único de Deus. É claro que em Cristo temos perdão para os nossos pecados, mas este não é o final da história. Deus veio a enviar a Cristo para que fôssemos semelhantes a Ele. Porque se fôssemos declarados justos, se fôssemos apenas libertos, mas se nós não recebemos a transformação que somente Cristo pode nos dar, nós continuaríamos perdidos. Por isso que costumo dizer que o Evangelho, ele não prende o lobo em uma jaula, mas o Evangelho transforma o lobo em uma ovelha. Porque se a natureza do lobo não for mudada, ele vai continuar devorando as ovelhas assim que a porta da jaula for aberta. E nós não fomos aprisionados, nós fomos libertos, porque recebemos uma nova natureza vinda do alto. E o que é a verdadeira salvação? O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele deixa claro que a salvação ela não vem das obras, não é um mérito humano. Nós não merecemos a salvação, porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos da imundícia. A Bíblia diz lá em Isaías 64, versículo 6, que todos nós somos como impuro, e todas as nossas justiças são como trapos manchados de sangue. Então, não é que somos aceitos por Deus por causa das nossas obras de justiça, mas é segundo a sua misericórdia. A salvação é fruto da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E ser regenerado é receber a nova vida de Deus. E Deus ele faz isso não por mérito, mas por misericórdia. Nós não merecemos nem poderíamos adquirir este milagre, mas Deus realizou tudo isso baseado em sua graça, bondade e misericórdia. A regeneração, a salvação é como nascer. Nenhum de nós, humanamente falando, pagamos para nascer ou não nascemos pelo nosso próprio esforço, mas nós nascemos devido àquilo que outros fizeram e viemos a nascer por conta disso. Assim também é a salvação. A regeneração é uma obra divina e não humana. Nós não fazemos força para ser regenerados, mas nós recebemos um milagre vindo da parte de Deus. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto. Morto em seus delitos e pecados. E o que um morto ele pode fazer? Costumamos pregar o Evangelho e dizer para o ímpio: basta apenas você tomar uma decisão. Quando na verdade a Bíblia diz que o ímpio ele está morto. E o morto ele não pode responder. E a Bíblia diz que para que esse milagre aconteça, é Deus que capacita aqui nós dentro, para que possamos dar uma resposta a Ele. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias, mas foi Jesus Cristo que o capacitou a responder de forma positiva. A partir da voz de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora, a partir do momento que a luz raiou na porta do túmulo e ele foi chamado por Cristo, aí sim ele pôde responder. E a Bíblia diz que a luz veio ao mundo
mas uns amarão mais as trevas do que a luz. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. A Bíblia diz que antes nós estávamos mortos, e não há nada que o morto possa fazer por si mesmo. Ele não age, ele não reage, ele não interage, ele não responde, e por mais que o ser humano tente, ele não conseguirá alcançar a sua salvação por si só. A Bíblia diz que Zaqueu, ele subiu em uma árvore para ver Jesus, mas se não fosse o chamado de Cristo, ele apodreceria em cima daquela árvore e nada iria acontecer. Mas porque Jesus Cristo o chamou e ele pôde dizer sim, Jesus também declarou: hoje veio salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Esse esforço de Zaqueu, que a Bíblia chama ele de um homem de baixa estatura, é semelhante ao esforço do homem por sua obediência, por sua religiosidade, alcançar a salvação. Seria impossível, mas a salvação, ela é consequência do chamado divino. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos e Deus ele continuaria sendo justo, mas por causa da sua misericórdia ele nos dá uma segunda chance. E essa segunda chance é exatamente a regeneração operada por Deus. E ela acontece mediante o lavar renovador, regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação, ela não é por obras, ela não é por mérito, ela é fruto da misericórdia, e a salvação é mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E este termo no grego, ele significa novo nascimento, ou começar outra vez. Essa palavra regenerar, ela vem do grego palingenese. A Bíblia foi escrita em grego e hoje temos uma tradução em português. Mas no sentido original da palavra, regenerar significa novo nascimento ou começar outra vez. E aqui nós já aprendemos algo muito precioso, porque o Evangelho não é um programa de formar um novo caráter, mas é uma obra de ressurreição espiritual. A proposta do Evangelho é nos tornar uma pessoa melhor. A proposta do Evangelho é nos fazer outra vez. Qualquer religião pode fazer de uma pessoa melhor, mas só o Evangelho pode nos fazer de novo. Jesus disse a Nicodemos: em verdade eu te digo, Nicodemos, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, a porta de entrada no reino de Deus não é uma religião, é um novo nascimento. Religioso Nicodemos já era, religioso o apóstolo Paulo já era. A Bíblia diz que Paulo era um homem muito religioso, assim como Nicodemos. Paulo também era o mestre da lei, mas o apóstolo Paulo disse: tudo isso eu considero como esterco. Lá em Gálatas capítulo 6 e 15, o apóstolo Paulo disse: nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Alguém ficava contestando, ensinando uma falsa moralidade, uma religiosidade, algo que não faltava na vida de muitos. Mas o apóstolo Paulo diz: isso aí não vale de nada. O importante é o ser uma nova criatura. Se não nascer de novo, não se pode ver, nem se pode entrar no reino de Deus. Nicodemos chegou diante de Jesus e disse: vejo que você é mestre vindo de Deus. E a Bíblia diz que ele era príncipe entre os judeus, ou seja, ele já era até crente. Mas Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. O apóstolo Paulo também era um homem muito religioso, e se Jesus não tivesse se encontrado com ele, ele morreria em seus pecados e receberia a punição de Deus. Mas Deus lhe deu uma segunda chance quando encontrou-se com ele em pleno meio-dia, e a história foi mudada. Mas ele declarou lá em Filipenses capítulo 3: em verdade que eu também poderia confiar na carne, eu poderia confiar na minha religião,
Se alguém pensa que pode confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na sua religião, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu também sou filho de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim. O primeiro rei de Israel foi Saul, eu sou da mesma tribo dele, eu sou israelita legítimo, eu tenho direito. Eu era fariseu, os fariseus eram a lei mais severa do judaísmo. Dentro do judaísmo existiam alguns partidos, e os fariseus eram os melhores aos olhos de todos. Não obstante, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor do evangelho, de tão zeloso e religioso que ele era. Olhando para Paulo, víamos um homem irrepreensível. Se ele chegasse aqui na igreja, nós diríamos que ele era o mais crente de todos nós. Mas ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo não estava dizendo que decidiu perder e deixar para trás e considerar como lixo uma vida de pecados, mas ele disse: desde a minha infância, como se eu estivesse dizendo, eu fui criado na igreja, eu aprendi a ser crente, não tem ninguém que possa apontar o dedo para mim e dizer que eu cometi pelo menos um pecado sequer, mas isso para mim não vale de nada. Tudo isso eu considero como lixo, porque a circuncisão não vale de nada, a religião não vale de nada, mas o importante é ser uma nova criatura. É necessário nascer de novo, e esse novo nascimento é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. A regeneração é um ato soberano de Deus, pelo qual ele pega mortos espirituais e os faz viver. A regeneração é o começo de tudo, é o primeiro passo para uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, ele nos salvou. Como ele nos salvou? Ele nos fez nascer de novo. Ele nos deu uma nova natureza. Porque o seu propósito não era apenas nos livrar da condenação, é para que nós fôssemos santos, semelhantes a Jesus. O plano não mudou. Deus desejava fazer criaturas semelhantes a Ele. Adão falhou, mas o segundo Adão veio mais uma vez nos dando uma nova oportunidade, para que ele fosse um novo cabeça de raça. Aleluia! Como tendo Adão, quando tínhamos Adão como representantes, nós estávamos perdidos, porque, como se diz a história, filho de gato, gatinho é, filho de peixe, peixinho é, filho de pecador, pecadorzinho é. E porque somos filhos de Adão, do primeiro Adão, temos a natureza pecaminosa. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, veio restabelecer o propósito original de Deus. Ele é o novo cabeça de raça, e hoje nós podemos ser co-participantes da natureza divina. Deus enviou Jesus para que o novo nascimento fosse possível. Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, Nicodemos. Quando o povo estava no deserto, eles foram picados com o veneno da serpente, e por causa disso estavam condenados à morte. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, Nicodemos, e todo homem estaria sentenciado à morte. Mas Jesus, ele se fez a semelhança do pecado, assim como a serpente, que era um objeto de perdição, e essa imagem da serpente trouxe salvação a muitos. Jesus Cristo, ele se fez a semelhança de pecadores, mas sem pecado, para que, olhando para Ele, imitando os passos dele, fôssemos restaurados por Ele e pertencêssemos a Ele, tivéssemos uma nova natureza semelhante a dele. Em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não se pode ver o reino de Deus.
É o novo nascimento, a porta de entrada no reino de Deus. Não uma religião, mas um novo nascimento. Os irmãos estão entendendo? Então, a regeneração é algo necessário, porque por meio da regeneração nós recebemos a vida de Deus. Só é necessário um novo nascimento, porque o problema se deu no primeiro nascimento. O novo nascimento é uma necessidade. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Mas por que uma necessidade? Porque o problema surgiu exatamente no primeiro nascimento. Existe uma lei que cada um reproduz conforme a sua espécie. Deus criou todas as coisas e estabeleceu uma ordem. Cada um reproduza segundo a sua espécie. E por isso também, Deus, depois de ter feito tudo, Ele fez o homem também semelhante a Ele. E disse: se multipliquem. Deus, sendo santo, Ele fez o homem para ser santo. E a partir do momento que o homem se multiplicasse, a santidade de Deus também ia sendo repassada e ia sendo reproduzida. Todos deveríamos ser santos e sem pecado, semelhantes a Deus. Mas quando Adão pecou, esse molde foi quebrado, a forma foi comprometida. Mas Adão, ele continuou nessa capacidade de reproduzir conforme a sua espécie. E ao invés de nascermos, se Adão não tivesse pecado, nasceríamos santos à semelhança do Deus Santo. Mas porque ele pecou, apesar de ter perdido e se afastado da santidade de Deus, ele continuou reproduzindo segundo a sua espécie. Por isso Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, Nicodemos. Não é que você vai voltar para a barriga da sua mãe e vai nascer outra vez, porque se você fizesse isso 1000 vezes, você nasceria pecador as outras 1000 vezes e não resolveria o problema, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, se o segundo Adão falhou, se o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Cristo, ele não vai falhar. Antes o plano foi comprometido, mas agora temos uma nova chance de sermos regenerados em Cristo, e esse propósito ele foi cumprido na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 45 a 49, vale a pena você conferir na sua Bíblia, anotar, grifar. 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 49. Diz a palavra do Senhor: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. Adão, ele foi incapaz de reproduzir a vida, mas o último Adão, ele é capaz de reproduzir a vida de Deus. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Mas como foi o terreno, assim também são os animais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. O primeiro Adão veio e ele reproduziu a sua imagem caída, mas Deus enviou o segundo Adão para que também reproduzíssemos a imagem do ser celestial, Jesus Cristo. E por meio do novo nascimento, essa história ela tem uma segunda chance e temos uma nova oportunidade de sermos semelhantes a Cristo. Os irmãos estão entendendo a necessidade de sermos regenerados? A regeneração, o novo nascimento é uma necessidade. E voltando para Tito, a Bíblia diz qual era o nosso quadro, qual era o nosso estado antes em Adão.
Versículo 3: pois também nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Paulo começa a mostrar a realidade do nosso passado, para que nunca esqueçamos de onde nós fomos tirados. E a Bíblia dá um quadro do que é o homem sem Deus, do que é o homem natural, aquele que ainda anda segundo a carne, aquele que ainda não foi regenerado em Cristo. Ele é insensato, ele não sabe de nada, não compreende nada, não entende nada, ele é cego espiritualmente, ele é desobediente, ele vive como um inimigo declarado de Deus, ele está desgarrado, ele é como uma ovelha sem pastor, ele é escravo das paixões, ele pode até achar que é livre, mas ele vive algemado pelos seus maus desejos, ele vive em maldade e inveja, ou seja, ele vive nesse ciclo, está sempre se comparando e competindo com outros, destruindo a si mesmo. Ele é detestável, está sempre odiando e sendo odiado. A corrupção moral torna o homem caído incapaz de amar de forma verdadeira. Assim era o homem sem Deus. A Bíblia diz, lá em Efésios 2:2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todo ser humano ele nasce espiritualmente morto. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para um propósito, para que fôssemos santos e semelhantes a Deus. Mas essa imagem ela foi desfigurada por causa do pecado e o homem perdeu o seu propósito. E agora ele está morto, não tem vida. Para explicar isso, podemos entender de forma simples. Todos nós sabemos o que é uma luva. Uma luva parece uma mão, ela tem a forma de uma mão, ela é quase uma mão. Mas a luva sem a mão, ela pode se movimentar, ela pode cumprir o seu propósito. Assim é o homem sem a vida de Deus, morto espiritualmente. Nascer de novo é sair dessa condição de morte e receber a vida de Deus. Uma luva ela é feita à imagem de uma mão, porém sozinha ela não tem propósito, ela tem apenas uma aparência. O homem sem Deus é como essa luva sem mão, tem forma, mas não tem função, tem aparência, mas não tem essência. Sem o sopro do Espírito Santo, o homem pode no máximo ser um religioso com a aparência de que está vivo, mas está morto. Ele pode tentar imitar a vida, ele pode se mover em rituais e práticas, mas sem o Espírito ele é apenas uma casca. O que dá propósito a uma luva é a mão que o preenche, e o que dá vida ao homem é o Espírito que nele habita. Sem o sopro do Espírito Santo, o homem no máximo pode ser um religioso, alguém que adora apenas o exterior, mas permanece morto por dentro. Por isso que é necessário nascer de novo. Sem o novo nascimento, o homem não passa de uma casca, porque ele está morto e incapaz de se salvar sozinho. O homem natural, ele é incapaz de buscar a Deus. É como uma criança caída inconscientemente no fundo de um rio. Ela não sabe nadar, ela depende do outro. A margem está distante, ela é incapaz de gritar pelo socorro. E se não fosse o pai ou alguém para socorrer essa criança, ela iria afundar cada vez mais. Mas a partir do momento que Deus envia seu Filho Jesus, é como se essa criança fosse trazida de volta à vida. Foi isso que Deus fez conosco. O homem sem Deus está corrompido em sua natureza. Deus ele é santo, e a Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado. Se eu oferecesse para você agora mesmo uma garrafa de água mineral da melhor qualidade e você estivesse com sede, você aceitaria? Se eu lhe desse essa garrafa lacrada, você beberia com toda a confiança,
Mas se eu tivesse lidado com a tampa da garrafa aberta, talvez você duvidaria do que estivesse bebendo. Mas se você visse com seus próprios olhos, eu pegando uma única gota de água de esgoto e pingasse nessa garrafa, você deveria beber dessa água? Mas não é somente uma gota, mas somente esta gota contaminaria todo o conteúdo da garrafa. Da mesma forma, o pecado, ele corrompeu a natureza humana. E para que fôssemos aceitos por Deus e andássemos na presença de Deus e espelhássemos o seu caráter, Ele nos fez de novo. Ele decidiu ressuscitar os mortos espirituais, colocar novamente dentro dele o Espírito Santo para que eles andassem em novidade de vida. Sem novo nascimento não há fé verdadeira, não há arrependimento genuíno, não há salvação. Isso confronta a ideia de que o homem, no fundo, ele é bom. Porque o homem não tem nada de bom. Ele estaria morto se o Espírito Santo não o vivificasse. O homem sem Deus, por mais que ele tente, ele não pode sair da sua condição. Sem a regeneração, o homem não passa de um cadáver. E você pode até vestir muito bem o cadáver, você pode maquiá-lo, mas a podridão estará impregnada nele. O homem sem Deus não passa de uma árvore seca. Você pode pegar uma árvore morta e pendurar quantas frutas você quiser, em variedades de fruta, o quanto você quiser. Mas esta árvore sem vida, ela continuará apodrecendo, assim como também as belas frutas que ali estiverem. Porque o problema não é a falta de frutos, o problema é a ausência de vida. Por isso que é necessário nascer de novo. A Bíblia diz que a regeneração é algo necessário. E qual é a origem da regeneração? Diz a Bíblia, Tito capítulo 3 e 5: mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. A regeneração não nasce do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Não foi nós que o buscamos, foi Ele que se manifestou. Isso não aconteceu por obras de justiça praticadas por nós, mas veio da parte de Deus. Não é fruto da decisão humana, mas é fruto da misericórdia de Deus. Isso confunde qualquer orgulho religioso, porque a salvação ela não é o prêmio que nós merecemos, mas é um milagre para aqueles que não podem. Aleluia! Deus nos salvou porque não porque éramos bons, mas Ele nos salvou porque nós éramos miseráveis e estávamos condenados à morte eterna. Somente Deus, Ele é bom. A Bíblia diz lá em João 3,27 que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Quantos consideram a salvação como um presente? Aleluia! Nós não merecíamos, nós não tínhamos condição, mas Ele decidiu nos salvar por seu amor, bondade e misericórdia. Somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. A salvação é uma necessidade, ela tem origem em Deus, mas tem um meio pelo qual Ele faz isso. Vejamos novamente Tito 3 e 5. Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nossa vida, para que essa nova vida seja gerada. A palavra é como essa água, mas Ele é que se levanta para nos banhar. Você pode oferecer água, todos os materiais de limpeza a uma criança que ainda não foi instruída para que ela venha se banhar sozinha. Ela não conseguirá, ela necessitará da ajuda de alguém. Da mesma forma, é a palavra na atuação do Espírito Santo. A palavra é essa água
e o Espírito Santo se dispõe a fazer a limpeza e a regeneração acontece. Lá em Tiago 1,18 a Bíblia diz que, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Lá em 1 Pedro 1,23 a Bíblia diz que fomos regenerados pela palavra viva e permanente. É a palavra de Deus o canal para o milagre divino. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como estamos pregando o Evangelho, temos a certeza que essa semente está sendo lançada e ela pode cair em um solo fértil, produzindo vida e produzindo frutos. Onde o Evangelho é pregado, o Espírito Santo sopra. É o Evangelho sendo pregado e o Espírito Santo sendo soprado, e os corações mortos têm toda a capacidade de despertar. Aleluia! É mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O agente da regeneração é o Espírito Santo de Deus. Não é a igreja, não é a obediência, não é o pregador. A igreja não salva, apesar de ser a reunião dos salvos. A obediência não salva, apesar de devemos andar em obediência. Não é o pregador que salva, apesar de que, se não pregar, não há como alguém ouça, se não houver pregação. Mas nada disso é capaz de salvar. É o Espírito Santo que traz vida onde há morte. O Pai planeja a regeneração. O Filho garante a regeneração pelo seu sangue. Mas é o Espírito Santo que nos convida e nos vivifica. É como aquele sopro lá no vale de ossos secos. Profetiza, Ezequiel. Profetiza o Espírito, Ezequiel. E Ezequiel profetizou: vem dos quatro cantos, ó Espírito, aleluia. E um poderoso exército se colocou de pé. É isso que o Espírito Santo Deus faz. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E esse lavar é uma limpeza total, onde a velha natureza é revestida pela nova natureza. Esse lavar é renovador. Recebemos uma nova mente, recebemos novos desejos, nova disposição. É um novo coração que somente Deus Ele pode dar. É uma obra interna, não externa. É uma obra sobrenatural. E isto acontece no momento da salvação. O Espírito Santo, Ele não veio apenas para enfeitar a nossa vida velha, mas Ele veio criar uma vida totalmente e completamente nova. A regeneração não é mais uma reforma, é uma nova vida. Não é melhorar o homem velho, é criar um homem absolutamente novo. É um milagre que transforma um morto espiritual em um filho de Deus vivo para a sua glória. O novo nascimento não é uma maquiagem na velha natureza, mas é substituição total do coração pelo próprio Deus. Aleluia! A regeneração é um milagre que acontece quando nós recebemos um novo coração do Pai. O Espírito Santo não vem habitar em nós sem que esse milagre aconteça, porque o Espírito Santo, Ele não teria prazer em morar em um barraco velho, mas Ele veio construir uma casa nova para Ele habitar. Aleluia! O Espírito Santo não iria planejar, jamais aceitaria morar em um barraco, cair em nossos pedaços. É por isso que Deus decidiu nos dar uma segunda chance, fazer um novo homem, uma nova mulher em mim e em você, para que vivêssemos para a sua glória. Aleluia! O novo nascimento é algo necessário. O novo nascimento é algo que acontece por iniciativa divina. O novo nascimento é uma obra do Espírito. Mas o novo nascimento, embora seja um mistério, nós não podemos ver. A Bíblia diz que Jesus disse a Nicodemos: você não sabe
para onde o vento sopra, de onde ele vem, para onde ele vai. Nós não podemos saber como o vento é formado. O vento é um mistério, mas nós sabemos que ele é real, nós podemos sentir os seus efeitos e nós podemos ver a sua ação. Assim também, a regeneração ela tem algumas evidências, ela tem alguns sinais. Quem nasceu de novo não vive mais como antes. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A regeneração é o ato soberano de Deus, pelo qual o Espírito Santo concede nova vida ao pecador, mudando a sua natureza e o capacitando a crer e viver para Deus. Isto deixa sinais. Quem nasceu de novo tem desejos diferentes. Ele tem um novo amor por Deus e pela sua palavra. Ele ama a Deus e odeia o pecado. A Bíblia diz na 1 João 3,9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina, e esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O novo nascimento muda o nosso comportamento. Há uma mudança dos valores, há uma mudança nas nossas prioridades. O novo nascimento nos dá uma nova direção. Nós recebemos um novo rumo. Não andamos mais perdidos. A nossa vida gira em torno da vontade de Deus. Nós não fazemos aquilo que queremos, mas nós fazemos aquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz que o novo nascimento muda o nosso relacionamento com Deus. Hoje, porque nascemos de novo, nós podemos chamá-lo de Pai, não apenas de Senhor, não apenas de Deus, mas a Bíblia diz que por meio do Espírito nós clamamos: Abba, Pai. O novo nascimento possibilita um novo apetite espiritual. Quem nasceu de novo tem fome pela palavra de Deus, tem prazer na oração. A Bíblia diz que como crianças recém-nascidas, nós almejamos, desejamos o genuíno leite espiritual, esse que dá um precioso crescimento para a salvação. Porque nascemos de novo, nós temos uma nova fé, uma fé que nos dá vitória sobre o mundo. Aleluia, porque nascemos de novo, a nossa carne está em conflito contra o Espírito. Nós temos uma luta constante contra o pecado. E quando deixamos de sentir a pressão, é hora de nós checarmos um pouco para saber se ainda estamos vivos. A maior prova de que estamos vivos é que nós jamais pecaremos em paz. Haverá sempre uma luta constante. A Bíblia diz lá em Gálatas 5,17 que a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aleluia. A prova de que nós nascemos de novo é que o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele que comanda a nossa vida. Temos um novo amor pelo nosso próximo. Passamos a produzir um fruto do Espírito Santo, porque apesar das boas obras nos salvarem, nós fomos feitos para ela. A nossa relação com o mundo é diferente, a nossa relação com Deus é diferente, a nossa relação com o pecado é diferente, porque embora a regeneração não seja visível, os seus resultados, os seus frutos, eles são visíveis e eles são reais. O Espírito Santo não só remove o velho, mas ele implanta o novo. Não é um banho externo, mas é um banho interno. O sangue de Cristo nos lava e o Espírito Santo aplica essa limpeza na nossa alma e nós não somos mais quem nós éramos. Embora não sejamos quem gostaríamos de ser, nós não somos mais quem nós éramos. Graças a Deus pelo que nós somos. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Deus nunca quis reformar o velho homem. Ele quis o tempo todo e ainda quer crucificá-lo e criar o novo. O cristianismo sem a regeneração é somente mais uma religião
vazia. Um cristão sem mudança é como um morto maquiado. Ele tem aparência, mas não tem vida. Ser regenerado é encontrar-se com Deus. Talvez você nasceu no Evangelho e eu pergunte a você: quando foi que você nasceu de novo? Talvez você, assim como eu, não saiba responder. Mas uma coisa todos nós sabemos: você não é mais quem você era. E isto é uma prova de que essa regeneração aconteceu. É impossível ser atropelado por um trem, por uma locomotiva desgovernada e simplesmente levantar, bater a poeira e continuar caminhando como antes. Se eu dissesse a você que o trem hoje me pegou e do primeiro ao último vagão não teve nunca que não passasse por cima de mim, e eu chegasse aqui em perfeito estado, em perfeita condição, e dissesse a você que a única coisa que aconteceu por causa desse trem foi que eu cheguei atrasado no culto, mas está tudo bem, você me chamaria de mentiroso. Da mesma forma é quando nós nos encontramos com alguém tão grande como Deus. Aleluia. Não dá para continuar caminhando da mesma forma. Embora o novo nascimento seja um mistério, os seus efeitos, eles são genuínos e eles são verdadeiros. Aleluia. Louvado seja Deus pelo milagre do novo nascimento que somente Deus pode operar na nossa vida. O novo nascimento é uma obra de Deus, operada pelo Espírito Santo, e que produz uma mudança real na nossa vida. É o milagre da graça, é a porta de entrada para a vida eterna, é a base da nossa santidade. O novo nascimento é o começo de tudo, e porque nós nascemos de novo, nós podemos ver e nós participamos do reino de Deus. Estejamos de pé em nome de Jesus e vamos agradecer a Ele pelo milagre da regeneração, porque temos certeza do encontro que tivemos com o Senhor. Aleluia, estamos regenerados por Cristo. Aleluia. Quantos são gratos por aquilo que Deus fez e nós não poderíamos fazer? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que a cada dia possamos abrir mão da confiança em nós e confiamos cada dia mais na obra do Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai querido, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pelo milagre da transformação. O maior